Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, o nosso podcast. Toda quarta-feira nós estamos aqui para poder falar sobre algum tema específico. De segunda-feira a gente tem sempre um convidado com a gente e de quarta-feira a gente está aqui para falar de um tema específico. Mas olha, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, conferência, livros, Instagram, YouTube, TikTok, tudo a gente faz por um motivo. A gente quer deixar você mais parecido com Jesus e também ajudar você a formar Cristo em outras pessoas. Esse ministério se chama Jesus Cop, é um movimento que quer ver uma geração, quer ver uma nação de pessoas que se pareçam com Jesus. Esse é o nosso sonho, é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente acorda, é por isso que a gente grava, é por isso que a gente está aqui, porque nós sabemos que o propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos e estes parecidos com o seu primogênito, Cristo Jesus. E aí significa ser um discípulo de Jesus, é ter esse desejo ardente no seu coração. Eu quero me parecer com o meu mestre. Então você está no podcast Copiando Jesus. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Está preparado? Hoje eu quero falar sobre como ter um coração, uma vida em chamas. É isso mesmo, como queimar de amor por Jesus. Sabe, eu gosto muito de uma história que está no livro de Daniel, que fala de três homens, né? Eu vou falar o nome deles aqui, original deles, que era Ananias, Misael e Azarias. Mas você talvez conheça por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Três homens que foram lançados em uma fornalha ardente e não morreram. Sabe por que eles não morreram? Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Ananias, Misael e Azarias queimavam mais do que a fornalha ardente. Sabe por que eles não morreram? Porque o coração deles estava em chamas mais ardentes do que as chamas do fogo daquela fornalha. Então, olhando para isso aqui, eu queria fazer uma pergunta. Como ter um coração que queima de amor por Jesus? Então vamos embora para o podcast de hoje. Seguinte, eu queria falar com vocês de como ter um coração em chamas, em meio a um mundo que está tentando de todas as formas apagar, né, o fogo do nosso coração. E eu queria olhar para a história que está aqui descrita em Daniel, tanto de Daniel como de Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia e eles estão vivendo agora lá na Babilônia, no meio desse povo completamente profano, completamente idólatra. Gente, pra você ter uma noção, a Babilônia, ela era tão terrível que ela é a cidade que Deus decidiu usar para falar sobre o fim. Apocalipse fala sobre a grande Babilônia. Então, era terrível aquela cidade e eles estavam morando lá, estes homens de Deus. E a pergunta é, como no meio da Babilônia manter um coração em chamas? Então eu quero falar para você, olha só, deixa eu ver aqui quantos pontos eu tenho para te falar. Cinco pontos de como manter o seu coração em chamas no meio de uma geração perversa, que é o que a gente está vivendo. Olha só, primeira coisa, santidade te coloca em chamas. Santidade nos coloca em chamas. Olha o que está em Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Daniel resolveu, gente, guarda essa palavra. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Presta atenção nisso. O que é santidade? O conceito de santidade na Bíblia não está ligado à perfeição. Você sabia disso? O conceito de santidade da Bíblia não está ligado à perfeição. Por exemplo, você vai ler na Bíblia que os utensílios do templo eram santos, tá? Então, os utensílios do templo eram santos. Eles eram perfeitos. Pega assim aquele copo, aquela vasilha, ela era perfeita, sem absolutamente nada de errado nela. Não, esse não era o conceito. Dizer que aquele objeto é santo não é dizer que ele é perfeito. Olha isso. Não significa que ele era do ouro mais
perfeito do planeta. Não. O que significava dizer, olha, esse objeto aqui, ele é santo? Sabe o que significa? Significava dizer, esse objeto foi separado. A palavra para santo no Antigo Testamento é kadosh, que quer dizer exatamente isso, separado. Ou seja, uma pessoa santa. Não é uma pessoa perfeita que nunca erra, é uma pessoa que foi separada para uso exclusivo de Deus. Então, o que era um copo santo? É um copo que eu não uso para outras coisas, que eu não uso para beber um refrigerante. Não, é um copo que foi separado para uso exclusivo de Deus. Gente, santidade nos coloca em chamas. Ou seja, ser separado para uso exclusivo de Deus mantém um coração queimando. E qual que é a grande mentira de Satanás em relação à santidade? Qual que é a grande mentira? E é muito doido porque é a grande mentira aqui também. Olha só o que está em Daniel 1:10, quando ele faz essa proposta. Faz o seguinte, nós não vamos nos contaminar com as comidas consagradas, com o que todo mundo está comendo. Não, você vai dar pra gente só legumes. Você vai dar pra gente só uma comida muito simples. Nós vamos nos separar até na nossa alimentação. É o que Daniel está dizendo aqui. E olha o que está escrito em Daniel 1:10. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. A grande mentira de Satanás é que santidade vai te fazer perder o melhor dessa vida. Não, sério, fala a verdade pra mim. Se você quiser até falar nos comentários, essa mentira já fez parte aí da sua mente ou ainda faz? Você acredita nesse sofisma? Santidade vai me fazer perder o melhor dessa vida. Olha o que ele está dizendo. Se eu deixar vocês serem separados, eu acredito que vocês vão ficar mais abatidos do que os outros jovens. Ei, tem muita gente que acha que alguém santo é alguém triste. Meu Deus. Não. Alguém separado é alguém que vai perder os prazeres. Não, presta atenção nisso. Gente, isso aqui é tão real que é exatamente o argumento da serpente no Éden. Você acredita nisso? É exatamente esse argumento da serpente no Éden. Por quê? Porque a serpente, ela vai chegar para a mulher e vai dizer exatamente isso. É verdade que você não pode comer nada, nenhuma árvore? Olha o que ela está dizendo para a mulher. É verdade que Deus, presta atenção nisso, Deus colocou um negócio chamado fome dentro de você. Aí ele colocou 1000 árvores na sua frente e disse, ei, não pode comer nenhuma. Que Deus é esse, gente? O que a serpente quer que você acredite até hoje é que Deus é um estraga-prazeres. A mentira, isso é mentira, porque ele é a fonte de todos os prazeres. Gente, sabe quem criou o sexo? Deus. Você sabe quem criou a comida? Deus. Você sabe quem criou tudo que você vê ao seu redor? Deus. Foi Deus que criou. Essas paisagens belíssimas que você vê, sabe quem criou? Deus. Sabe quem criou os hormônios e tudo que é liberado no seu cérebro quando você está se divertindo com seus amigos? Sabe quem criou tudo isso? Deus criou. Deus criou o homem para que ele tenha prazer. Ele é a fonte de todo prazer. Então, a serpente quer que você acredite. Santidade vai fazer você alguém triste e abatido. Mas isso é mentira. Santidade, meus amigos, não é alienação. Santidade é você estar separado para uso exclusivo de Deus, mas não é estar alienado. Porque olha o que está escrito em Daniel 1:17 até o 20. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, o que eles tinham? Conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria da Babilônia. Você está entendendo isso?
Então, eles não eram alienados. Deus, ele quer nos equipar com todas as ferramentas deste mundo para poder representá-lo nos lugares que ele nos colocar para que possam conhecer a ele. Por isso, todo mundo que está aqui hoje assistindo, ouvindo, presta atenção nisso. Cresça, estude, faça curso, leia, mas tudo isso para a glória de Deus, porque você foi separado para uso exclusivo dele. Gente, se tem algo que coloca a gente em chamas, é a santidade. Santidade nos coloca em chamas. Número 2. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui no nosso podcast Copiando Jesus, como ter um coração em chamas no meio de uma Babilônia, como esses meninos estavam. Número 2. Não se dobrar aos ídolos te coloca em chamas. Um coração em chamas, ele não se dobra aos ídolos. Olha o que está escrito em Daniel 3, do 4 ao 6. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha em chamas. Presta atenção nisso. O rei Nabucodonosor, ele faz uma imagem dele mesmo, bem alta, e diz, olha, todo mundo vai adorar, se prostrar e adorar, ou seja, reconhecer que ele é Deus, que serve a ele, que vocês são submissos a ele. Todo mundo vai se prostrar diante do rei, beleza? Todo mundo. Então se preparem, quando tocar ali, todo mundo vai se prostrar. E aí, você conhece a história, que os 4 não se dobraram, é exatamente o que fez eles irem para a fornalha ardente. Agora, por quê? Presta atenção nisso agora, nessa pergunta. Por que que na nossa geração muitos estão se prostrando? E eu quero que você guarde essa frase aqui, olha. Não estamos em chamas por medo de nos queimar. Não estamos em chamas por medo de nos queimar. O que vão pensar se só eu não me dobrar? O que vai acontecer com a minha carreira se só eu não fizer isso? O que vai acontecer com o meu dinheiro se eu não entrar nessa? O que vão dizer de mim se eu não fizer o que todo mundo está fazendo? Não estamos em chamas por medo de nos queimar com esse mundo. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os ídolos que estão sendo levantados em nosso tempo e que nós estamos tendo que nos dobrar diante deles? Vamos lá, imagina. Tem lá uma estátua gigante, ok? Nessa era agora, tem uma estátua gigante, um ídolo gigante. E ele está coberto por um grande lençol, ok? E aí eles dizem, olha, você vai ter que se dobrar diante desse ídolo. Todos que estão aqui vão ter que se dobrar diante desse ídolo, beleza? E aí a gente chega lá, tá todo mundo lá e primeiro, antes de vocês se dobrarem diante desse ídolo, eu vou revelar qual ídolo é esse. E de repente eles puxam o lençol. E sabe qual é a estátua que está lá? Quando o lençol é tirado e você olha, sabe qual é a imagem que está lá? Qual é o ídolo da nossa geração? Qual é a estátua, qual é a imagem que está lá? Para que eu e você se dobre. Sabe qual é a imagem que está lá? É a imagem do Douglas. Quando você olha, sabe qual é a imagem que está lá? É a sua imagem. O ídolo da nossa geração se chama narcisismo. É isso mesmo. A estátua que está sendo levantada para você adorar hoje é de você mesmo. Você é o que você sente. Seja fiel ao que você está sentindo. Siga o seu coração. Seja a sua melhor versão. O que é isso? São as frases daqueles que querem que você se dobre diante desse ídolo. Você mesmo. Você precisa se amar mais. Vamos lá, todo mundo. Se abraça agora aí bem gostosinho. Viva. Você precisa viver, focar em você. Foca em você. Ei, cuidado. Cuidado para você não estar se dobrando diante dessa imagem. A adoração a si mesmo. Nós estamos no momento de egolatria. Nós estamos no momento de egoísmo, onde todo mundo está focado apenas no seu próprio umbigo, nas suas próprias vontades.
É essa estátua que está sendo levantada diante de nós. A estátua do narcisismo, a estátua da idolatria do eu. Gente, a verdadeira mudança de um discípulo é não viver mais para si mesmo, mas agora para o outro e para a glória de Deus. A grande mudança não é no que você faz, mas é no porquê você faz. Eu tô aqui, gravando um podcast e pode ser puro narcisismo. Eu tô aqui gravando um vídeo para liberar uma mensagem para você de você estar em chamas. E pode ser idolatria do ego, porque eu quero que minha imagem apareça, porque eu quero que todo mundo me conheça. Ou pode ser que eu tô fazendo isso aqui para a glória de Deus e para benefício daqueles que estão me assistindo ou me ouvindo no podcast Copiando Jesus. Então assim, não é o que você faz, é por que você faz. Por que você está fazendo o que você está fazendo. Olha, não se dobrar aos ídolos te coloca em chamas. Número 3. Como ter um coração em chamas mesmo no meio de uma Babilônia? Número 3. Comunhão te coloca em chamas. É isso mesmo. Olha o que está escrito em Daniel 3, no verso 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e eles foram levados à presença do rei. Gente, presta atenção. Esses caras estavam juntos. Esses caras, eu não vou me dobrar. O outro falou assim, eu também não. E o outro falou assim, e eu também não. Mas você vai morrer. E nós vamos morrer. Nós vamos todos aqui morrer. Porque nós não vamos nos dobrar. Gente, presta atenção nisso. O que é uma fornalha? O que é uma fornalha? Uma fornalha, uma fogueira é um ajuntamento de brasas vivas. Gente, eu tô falando sobre um tipo de pessoa que queima mais do que uma fornalha. Um tipo de pessoa que é lançado na fornalha e não morre. Sabe por quê? Porque ele tá mais aceso. Ele tá com mais fogo do que o fogo da fornalha. Gente, é porque eles estavam juntos. É porque eles estavam queimando de amor por Deus juntos. Em Atos 2, é uma grande fornalha. É o pré-avivamento, o pós-avivamento, o resultado é comunhão. O que aconteceu antes do avivamento, comunhão. O que aconteceu pós-avivamento, mais comunhão. Eles estavam todos juntos, orando. Eles estavam todos juntos, de casa em casa, partindo pão, nas orações. E não juntos como num elevador. No elevador tá todo mundo junto, sim ou não? Tá todo mundo lá assim, juntinho, quase que encostando às vezes, mas não tem ninguém junto. Cada um tá indo pro seu andar, cada um tá olhando pro seu celular, cada um tá vivendo a sua vida. Eu tô próximo, mas tô bem distante. Não é como num elevador. Gente, tem muita igreja que parece um elevador. Mas nós estamos falando aqui de verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão de dizer, ei, nós estamos juntos até mesmo se for para entregar a nossa vida. Viver igreja de verdade nos coloca em chamas. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se entregue a uma comunhão profunda entre irmãos. Não tenha medo de se machucar. Mas na minha outra igreja. Mas aconteceu um negócio comigo. Mas não tenha medo. O Espírito Santo quer agir através da igreja, da verdadeira comunhão. Nós precisamos uns dos outros para ser colocado em chamas. Faça um jejum coletivo. Chama os seus amigos e fala, cara, vamos jejuar toda semana. Gente, leia a Bíblia juntos. Nós vamos fazendo o plano anual de leitura. Nós estamos fazendo um monte de gente juntos aqui. A gente pode discutir os textos bíblicos. Ei, comunhão. O grupo, ele coloca um ao outro em chama. Se tem alguém meio que apagando, ele vem e bota fogo. Se o outro está apagando, ele vem. E aquele que botou fogo num dia, pode ser quem está esfriando. E a gente vai todo mundo junto lá. Porque o que é uma fornalha, uma fogueira? É um ajuntamento de brasas vivas. Comunhão nos coloca em chamas. Então vamos lá, vamos revisar. Número 1. Santidade nos coloca em chamas. E o que é ser santo? Separado. Número 2, não se dobrar aos ídolos nos coloca em chamas, né? E o maior ídolo de todos de hoje, narcisismo. Número 3, comunhão nos coloca em chamas. Uma fornalha é um ajuntamento de brasas vivas. Número 4, a verdadeira fé te coloca em chamas. Ei,
Guarda isso. A verdadeira fé te coloca em chamas. Olha só o que está escrito em Daniel 3,15. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouviram o som da trombeta e de todos os instrumentos, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Gente. Como isso aqui mexe comigo? Porque isso aqui, ó, o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha ardente. Mas mesmo que ele não nos livre, não nos prostraremos. Uma verdadeira fé coloca um coração em chama. Agora, o que é a verdadeira fé? Ou posso começar? O que é a falsa fé? O que é a falsa fé? A falsa fé é acreditar em Deus. Acreditar que Deus está a nosso serviço. É acreditar em um Deus que só é Deus se ele faz a minha vontade. Um Deus que me obedece e que vive para fazer o que eu quero. Gente, muita gente tem um ídolo e ele coloca o nome de Deus. Porque o que é um ídolo? É aquilo que eu sacrifico, que eu faço algo que ele está pedindo para ele fazer a minha vontade. O que é Deus? É aquele que é soberano e que seja feita a vontade dele. O que é um ídolo? É aquilo que está a meu serviço. Eu só preciso pagar o preço que ele está pedindo. O que é Deus? É aquilo que eu estou a serviço dele. Gente, sabe por que muitos corações não estão em chamas? Porque eles estão vivendo uma falsa fé. Uma falsa fé. De um Deus que é, se você me livrar, você é Deus. Se você fizer o que eu estou pedindo, você é Deus. Olha o que esses meninos estão dizendo, gente. Gente, uma vez eu estava na igreja e eu ia pregar, e aí estava tendo louvor antes, e o ministro do louvor falou isso. Presta atenção. Ele deve ter pesquisado no Google ou algo assim, porque ele citou Mateus 4,9. Se prostrado me adorares, tudo te darei. E ele disse, o ministro de louvor, gente, se hoje a gente adorar a Deus, ele vai nos dar tudo. Ei, não foi Deus que disse Mateus 4,9, foi Satanás que disse isso. É Satanás que diz, se você fizer, eu vou te dar. Não, o nosso Deus não é um Deus da barganha. O nosso Deus não troca presente por adoração. Não, o nosso Deus quer ser adorado por quem Ele é. O nosso Deus, Ele veio e nos amou enquanto éramos os seus inimigos. O nosso Deus, Ele é o Deus da graça e da misericórdia, que não espera eu estar perfeito para se revelar a mim, mas só se revelando a mim que Ele me aperfeiçoa. Então, a verdadeira fé é colocar sua confiança total em Deus e sua bondade. Se Ele livrar, é porque Ele é Deus bom, mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo um Deus bom. Gente, não queira um Deus que obedece você, porque a sua vontade é completamente corrompida. Porque a minha vontade, ela é completamente corrompida. Queira um Deus que tenha a vontade boa, perfeita e agradável dele. E que a gente possa servi-lo. Uma verdadeira fé nos coloca em chamas. Confiar na soberania de um Deus bom nos coloca em chamas. Saber que Deus é soberano sobre todas as coisas nos coloca em chamas. Essa é a verdadeira fé. Ei, você está vivendo uma verdadeira fé ou uma falsa fé? Muitas vezes você está frustrado. Por quê? Por que você está frustrado? Porque você está querendo que Deus faça a sua vontade. Uma vez eu cheguei em casa e eu estava no carro e no outro dia eu ia levar a Val para o hospital porque nós tínhamos perdido o nosso bebê. Val estava grávida de algumas semanas e infelizmente nós perdemos o bebê. E eu tinha que sair de casa 5 da manhã
para ir para o hospital para a Val fazer a retirada do bebê. Um dia muito triste. Eu cheguei em casa e falei assim, no carro, falei, Davi, Luísa, o pai e a mãe vai ter que sair bem cedo. Pai e a mãe, então nós vamos fazer o seguinte, chegando em casa, eu quero que vocês peguem água, se sobe, se troca e deita. Acabou. Então, gente, três ordens, gente. Gente, 3 ordens. Pegar água, se trocar e dormir. Beleza? É difícil de decorar? Pegar água, se trocar e dormir. Beleza, chegamos em casa, abri a porta, e aí tava o Davi pegando água, aí ele falou assim, agora que eu lembrei, deixei um negócio no carro. Deixa eu já fazer uma pausa aqui. Tinha carro nas 3 ordens? Tinha pegar um negócio no carro? Não, mas, né? Colher de chá, ele abriu a porta, foi lá e pegou um negócio no carro. E aí ele falou assim, e aí ele foi pra despensa pra pegar um outro negócio. Ele falou, pai, eu tenho que te mostrar um negócio. Eu vi uma coisa no YouTube, que você põe água na garrafa com um negócio, e aí de repente acontece não sei o quê. Eu olhei bem no olho dele e falei assim, eu não quero ver. Eu não quero ver. E de repente o olho dele encheu de lágrimas. E aí ele começou com uma cara de decepção, de frustração, de tristeza comigo. E dizendo, poxa, e eu tinha vindo de uma viagem. E ele poxa, eu tava esperando tanto tempo pra te mostrar e tal. E ele tava frustrado e triste. E presta atenção nisso. Por que o Davi estava tão decepcionado? Porque o pai dele é mau? Não, porque ele decidiu fazer algo fora daquilo que o pai dele tinha falado para ele. A mente dele não conseguia conceber naquele dia o que estava, por que ele tinha que pegar água, subir, dormir, trocar de roupa e dormir. Por que ele tinha que fazer aquilo? Porque no outro dia eu estava indo para um hospital. Então, é lógico, o Davi é uma criança pequena, então ele não tinha a noção, a grandiosidade do que estava acontecendo. Mas é assim como a minha mente e a sua. Quando Deus pede algo para nós, para de inventar uma coisa a mais. Para de falar, mas eu queria que você fizesse, mas eu queria que você tivesse ido e colocar suas ideias, porque no final você vai estar frustrado. E não frustrado porque Deus é mau, frustrado porque você tentou inventar algo que Deus não falou nada a respeito. Mas eu achei que você ia me dar, ele nunca falou que ia te dar. Mas eu achei que você ia fazer, ele nunca falou que ia fazer. Sabe qual é a promessa dele? A presença dele todos os dias e vida eterna pra gente. Essa é a promessa dele. Gente, a verdadeira fé coloca o nosso coração em chama e nos protege dessa frustração que o mundo está vivendo. E por último, o que nos coloca em chamas? E aqui é o principal. Eu guardei o 5º e o último como principal. A presença de Cristo nos coloca em chamas. Olha só o que está escrito em Daniel 3,19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costume. Ordenou os soldados mais fortes do seu exército para que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora e venham cá. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que apareceu para esses 3 no meio da fornalha? Quem é que apareceu para esses 3 e colocou eles em chamas tão ardentes que queimavam mais que as chamas daquela fornalha? Quem apareceu? Quem é aquele que é semelhante a um filho dos deuses que estava andando no meio deles?
era a presença de Cristo Jesus. Quem apareceu para Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha foi Jesus Cristo. A manifestação da presença de Deus entre nós. Ei, presta atenção. Ter comunhão diária com aquele que tem os olhos como chamas de fogo nos incendeia. Aquele que queima mais do que qualquer fornalha. Aquele que queima mais do que qualquer fornalha é a presença de Deus todos os dias que mantém os nossos corações em chamas. Sabe, eu queria te desafiar a fazer essa oração todas as manhãs. Ao acordar, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar a sua Bíblia e ir para um canto quieto da sua casa. Mergulhar nas Escrituras e fazer uma oração, Senhor. Que durante todo esse dia eu esteja completamente consciente da Tua presença. Sabe qual é o momento em que eu e você pecamos? Sabe qual é o momento em que eu e vocês falamos o que não deveria, olhamos para o que não deveria, ouvimos o que não deveria, vamos aonde não deveríamos ir, nos relacionamos com quem não deveríamos nos relacionar, quando nos esquecemos da presença de Deus com a gente. A presença de Deus ao nosso lado, a presença de Deus em nós. Então, uma oração que nós temos que fazer todas as manhãs é: Senhor, me faz completamente consciente da Tua presença durante todo esse dia. Que em nenhum minuto, que em nenhum segundo do meu dia eu me esqueça, o Senhor está comigo. Quando João vai descrever o batismo de Jesus, ele diz que o céu se abriu e uma voz falou: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. E sabe o que está escrito lá? E permaneceu. Olha o que ele está dizendo, João. Ele está dizendo o seguinte, que o Espírito veio como uma pomba, pousou nele, provavelmente aqui no ombro, e permaneceu. Deixa eu te falar, como é que alguém anda com uma pomba no ombro? Como é que você andaria com a pomba no ombro? Devagar, com cuidado. Eu não quero fazer nenhum movimento que vai espantar ela. Então imagina durante todo o dia você completamente ciente, consciente da presença de Deus. Quando você vai falar alguma coisa, ei, a presença de Deus. Quando você põe alguma coisa para tocar, você fala, sabe, aí você entende que para com o negócio do é pecado ouvir música do mundo. Eu quero ouvir algo que atraia e mantenha a presença do Senhor. É pecado assistir isso ou aquilo. Eu quero assistir ou deixar de assistir aquilo. Atrai a presença de Deus. Mas é pecado eu ter amigo não crente. Ei, eu quero andar com as pessoas que atraiam a presença de Deus ou que a presença de Deus me levou até elas para eu compartilhar do seu amor. A presença de Deus coloca o nosso coração em chamas. Em chamas. E, gente, você já imaginou o dia em que a gente chegar no reino de Deus, a gente encontrar com homens como estes, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, como Ananias, Misael e Azarias? Você já imaginou em conhecê-los? E aí a gente poder fazer a pergunta assim, ó, ei, me fala, como é que foi ser jogado numa fornalha e de repente Jesus aparecer para vocês? Como é que foi ele caminhando com vocês? Você tem vontade de perguntar isso para ele? Para eles? Mas posso te propor uma coisa? Pode ser que quando a gente chegue lá, e a gente corra para perguntar para esses três como é que foi, pode ser que eles nos parem e falem, peraí, antes de vocês perguntarem, responde vocês primeiro. Porque a gente aqui viu ele uma vez naquela fornalha, mas como é que era ter ele vivendo em você? Porque a Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória, que o mistério escondido que ninguém sabia é que o Senhor, ele mudaria de endereço e agora iria habitar naqueles que nasceram de novo. Cristo em nós é a esperança da glória. Como é que é ter Cristo vivendo em você? Ei, estar consciente do Espírito Santo, ter comunhão diária com o Espírito Santo, coloca o nosso coração em chamas, mesmo em meio a um ambiente tão caído quanto a Babilônia. Sabe, é possível, gente. É possível viver em chamas. O que você precisa? Da presença de Deus com você todos os dias. Então vamos lá, para a gente encerrar.
Como ter um coração em chamas? Primeiro, santidade te coloca em chamas. E santidade é estar separado para uso exclusivo de Deus. Não se dobrar aos ídolos te coloca em chamas. E hoje o principal ídolo do narcisismo, não se dobrar a uma vida focada em você mesmo. Terceiro, comunhão te coloca em chamas. Ei, ache outras brasas vivas e que vocês aqueçam um ao outro. A verdadeira fé te coloca em chamas. Ei, Deus é poderoso para nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos. Porque Deus não está a nosso serviço, nós estamos a serviço de Deus. E por último, a presença de Cristo nos coloca em chamas. Que você tenha um dia, uma semana, um mês, um ano cheio da presença de Deus. Cara, eu espero que esse podcast tenha abençoado você. Eu espero que esse podcast tenha colocado o seu coração em chamas e cabe você agora fazer essa manutenção, jogando lenha, jogando combustível nessas chamas do seu coração, e que você possa incendiar outras pessoas. Vamos incendiar outras pessoas? Pega esse link, sai mandando para todo mundo. Sai mandando para todo mundo. Ou tira um print aí, coloca nos stories, marca eu lá que eu vou repostar vocês. Ei, nós precisamos de um coração em chamas, mas faça isso também incendiando outras pessoas. Então se inscreve aqui no canal do Dizascope ou aqui na plataforma de podcast que você está ouvindo para você receber tudo que a gente está produzindo. Também deixa um comentário aqui, porque o YouTube entende que isso aqui é relevante e começa a mostrar para mais pessoas, e também dá um like nesse vídeo aqui e também recomenda aqui o nosso podcast para mais pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!